Voltei. Vamos ver se a gente consegue encontrar a Fábio e o Marcelo aqui, que a gente estava batendo no nosso papo e aconteceu ali um probleminha. Vamos ver. Tomara que eles voltem. Ai, pessoal, ajudem a voltar. Nosso bate-papo, pessoal, todo mundo ali chegando, interagindo. Vamos ver de novo. Ai, pessoal, voltem para a gente continuar. Ai, Jesus. Voltamos! Vamos ver se o pessoal volta. Ai, minha internet hoje está muito ruim. Puxa. Voltamos. Ah, tá. Vamos ver se o pessoal volta aí com a gente. Ai, meu Deus. Ai, tá. E aí? No fim, eu tava adorando o assunto ali de vocês. Marcelo tava falando alguma coisa e aí caiu, né? Da expectativa. Da expectativa, né? A gente tava falando. Que você... Aí vocês se despediram. Oi? Ai, Jesus amado. Tu nos Tu ouve? nos ouve, Lu? Galera, tá nos ouvindo? Eu acho que tá. Tá nos ouvindo? Agora tô. Agora voltou. Tá. Tá. Vamos ver. Tomara que não trave. Tá, vamos lá. A expectativa... eu esqueci a parte que eu tinha... Até onde eu tinha ido. Aí vocês se despediram. Deu beijo. Ah, sim. Aí deu beijo e eu liguei para uma amiga nossa, que é a Ariane, que eu não sei se ela tá aí também. E a Ariane, porque assim, a Ariane era minha parceira de balada. Tá. Era ela e o Rafael. Sempre saí com os dois. E liguei para a Ariane, que ela sabia que eu ia encontrar a Fábio e tal. Eu digo, negrinha, achei legal tudo. A guria me agarrou. Ai, meu Deus! Olha só. Mas, sei lá. Né? Daí a Ariane ficou conversando comigo um tempão. Ela, mas, Celo, mas não é o que tu tá procurando, né? Não foi um papo legal, não gostou? Gostei. Bom, então faz o seguinte, sai mais algumas vezes, né? Encontra e vão conversando, vão ver para onde vai. Mas não desiste na primeira. Tá. Fiquei meio assim. Aí eu falei com o Luigi. Eu digo, o Luigi é meu irmão, assim, né? É o cara que qualquer problema que eu tenho, eu ligo primeiro pra ele. Isso é bom. Aí liguei pra ele, cara, foi legal e tal. Contei a mesma coisa que eu tinha contado pra Negrinha. Aí ele me disse a mesma coisa. Cara, num encontro só, tu não vai saber o que que é. Vamos acompanhar os próximos passos aí, né? Aí vamos acompanhar. E aí, a gente saiu de outras vezes, fomos até o Parcão aqui, que é um parque tradicional, Sim. né, para tomar chimarrão, né, conversar. E eu sempre a gente sentava, não sentava assim, né? Eu sentava assim. Aí depois daquele dia lá do restaurante do beijo, vocês se afastaram e daí logo em seguida vocês marcaram esse chimarrão e tal. Não, a gente nunca se afastou. Só que eu nunca consegui ter a mesma atitude dela, assim, de chegar perto, né? De beijar. Era sempre ela que tomava essa iniciativa. Quando eu sentava do lado, eu sentava assim, ó. E aí, meu Deus! Pensando assim, ó, agora essa mulher vai me surpreender de novo, eu já tenho que me preparar. Pera aí, deixa eu olhar bem. Não é isso. É que assim, eu sou um cara difícil, né? Não pense que assim, chegar e pegar. Facinho, né? Não, na verdade, eu vou falar o que ele não tá falando, né? Ele me disse na época que ele estava apavorado, que ele tinha gostado muito de mim e que ele não sabia o que fazer comigo, assim, né? Que ele ficava com receio de avançar e eu interpretar que ele queria só transar, o que não era importante pra ele. Só que aí ele ficava longe demais. Pra mim era estranho, assim, né? E eu ficava pensando, o que esse cara quer, assim? Porque ele fala comigo todos os dias, ele quer me encontrar, mas quando ele me encontra, ele ficava muito... assim, muita cerimônia, assim, né? E eu sempre... tipo assim, não, tu pode chegar perto de mim, tu pode pegar na minha mão, tu pode... Eu tinha que ficar autorizando ele, assim,
a fazer os movimentos, assim, né? E aí teve um dia que nós fomos jantar no Pedrini, né? Uhum. E foi um dia bem tenso para mim, porque ele fez todo um diálogo, uma sugestão de que ele ia me pedir em namoro. Ah, E eu não achava que tinha. Eu não estava nesse mesmo momento dele, assim, né? Mas ele não chegou a falar, ele não chegou a dizer que quero namorar contigo. Ele disse que pensava muito em mim, que eu estava sendo muito importante para ele. Ele fez uma declaração, assim, e eu aqui, meu Deus, o que eu faço com esse guri, né? Assim, porque eu estava achando. e quanto tempo? Olha só, e quanto tempo, assim, até chegar esse dia, que foi o dia que tu estava um pouco tensa, quanto tempo vocês já estavam se falando, assim? Uma semana entre o dia, 15 dias de diálogo, talvez, né? Mas Entendi, foi bem intenso. foi muito intenso, assim, porque como a gente se falava muitas vezes ao longo do dia, e aí eu acho que a gente já tinha se encontrado talvez umas 4 ou 5 vezes, assim, nesse período. E aí ele fala isso e eu fiquei, bom, ele vai me pedir namoro e eu vou dizer que não, porque eu não, né? Me assustei também, né? Eu também me assustei com a atitude dele daí. Ele não tinha tanto atitude de. Mas também quando Isso. foi ter. E aí, em seguida, então, tinha o aniversário dele. Então, para te ter uma ideia, dia 12 nós nos encontramos, 12 de novembro, e dia 2 de dezembro era o aniversário dele. Então, foi um período muito curto, assim. E aí ele começou a me falar do aniversário, que ele queria comemorar. E eu já estava mais fora do que dentro, assim. Eu achava que ele era um cara legal, mas que não era pra mim, assim, que não tinha a ver comigo, né? E eu ajudei a organizar o aniversário dele, fui comprar roupa com ele me pediu para ir comprar roupa com ele. Então eu fiz tudo, mas eu disse para ele, olha só, eu não posso ir no teu aniversário, eu tenho um compromisso. De fato, eu tinha um compromisso, mas não era uma coisa que eu não pudesse desmarcar, né? Assim, e aí mas eu pensava assim, o cara é muito legal, eu não vou, eu estava entendendo que ele estava envolvido e eu não queria estar com ele no dia do aniversário com todos os amigos dele e em seguida acabar com ele, entendeu? Ah, sim, né? Então eu achei melhor, não vou, né? Disse para ele que eu não ia. Como eu conhecia muito o pessoal da Dublin, consegui para ele os ingressos, fiz toda a reserva de mesa, organizei tudo que eu podia, mas eu não estava lá. Tá, mas só um pouquinho, vocês estavam ficando. E isso sim, estávamos ficando. Beijavam na boca, tudo. Sim. Só que. Já tinha acontecido tudo. Não, tudo ainda não. Ah, tá. Isso, entendi. Isso foi um marco importante. Sim. Porque Pois daí o aniversário dele, efetivamente, que era dia 2 de dezembro, caiu numa segunda-feira. A comemoração dele foi no sábado. Né? Então, no sábado ele comemorou. E aí, na segunda, que era o dia do aniversário dele, eu mandei parabéns. E aí ele disse, eu quero comemorar contigo hoje, quero retribuir que tu organizaste o meu aniversário, enfim. E eu fiquei assim, tu não quer comemorar com a tua família, com os teus, entendeu? Por que tu quer comigo? Tu acabou de me conhecer, assim, né? E não, mas eu quero pagar uma espumante pra ti. E aí tem uma amiga daí que é muito importante, que ele falou que é a Mari Dil, que é a nossa Dinda também, que conversou comigo nesse dia. Depois nós almoçamos juntas, e aí eu falei, Mari, ele quer jantar comigo no dia do aniversário dele, o que é isso, entendeu? E ela, Fábio, pelo amor de Deus, olha bem o que tu tá jogando fora, assim, né? Então também, do mesmo jeito que os amigos dele fizeram, também a Mari fez comigo, assim, né? Pontuando que ele tinha várias características que eram importantes para mim, que eu sempre quis, né? E que eu tinha que dar essa chance, assim, né? E aí ela me disse, daí eu disse, tá, mas onde é que eu vou com ele? Ela disse, tu não vai a lugar nenhum, tu vai dizer para ele gelar uma espumante, tu vai fazer uma janta para ele na tua casa. Ai, meu Deus! E aí eu fiquei, assim, muito pé atrás ainda, né? Assim, o meu sentimento não era... Eu tava gostando dele, mas eu não tava percebendo, assim, né? Muito por dificuldade minha mesmo, assim, porque por medo, eu acho, né? De ter encontrado uma pessoa que era tão... confiada. É que nem eu falo assim, ó, em todas as lives do Clove, as crenças de merecimento.
por que tu não merece um dia especial de comemorar com uma pessoa que te achou tão especial que escolheu esse dia, né? Tanto que tem um marco aí, já no primeiro ano, ali, né, se conhecendo, ele já escolheu você para comemorar com ele ali. Então, é tempos de merecimento também. Às vezes a gente julga tantas coisas, ai, mas é muito cedo, mas é isso, mas é aquilo. Mas talvez nunca mais teria um outro momento, como foi esse o primeiro, ali, você se conhecendo. E aí daí eu pensei, quando eu decidi, então tá bom, então eu vou recebê-lo na minha casa. Tá. E eu vou organizar da melhor forma possível, afinal é o aniversário dele, né? Então eu organizei, fiz toda uma preparação, sobremesa, comprei presente, fiz tudo. Dedicou. Me dediquei. Então, se é para eu fazer, mesmo que não dê em nada, mesmo que semana que vem eu diga muito obrigada. E aí foi diferente, porque eu acho que daí ele se sentiu também mais seguro e ele já entrou na minha casa diferente, assim, né? Ele já entrou outra pessoa, assim, né? Mas me pegou diferente, assim, sabe? Foi algo especial. A gente não abre o jogo no começo, né, Lu? Muito bem! Muito bem. Marcelo, sabe o que a gente chama isso? Autoestima, alto valor, porque os homens também encantam as mulheres assim. É isso aí. Sim. E aí a gente efetivamente engrenou, então, assim, né, nesse dia. E aconteceu um fato que foi interessante, assim, né, porque ele tinha que acordar muito cedo, ele dormiu lá em casa comigo, né, na época. E ele me disse, não, eu vou embora e tal, porque eu tenho que acordar muito cedo. Eu disse, não faz diferença, se tu vai embora às 3 da manhã, às 4 da manhã, a mesma coisa, né? Então, dorme, eu vou fazer um café pra ti, e aí tu vai. Ele saiu da minha casa, eu voltei a dormir, porque eu podia dormir mais nesse dia. Sim. E ele mandou uma mensagem pro Guto, que também é outro irmão, assim, Nossa, conheço o cara desde os 3 anos de idade. Ele, o Rato e o Juliano. Só que ele mandou a mensagem. Ele escreveu pro amigo, mas ele mandou pra mim. Eu mandei pra ela. Ai, sério? E aí, só que foi aquela coisa, né? Pessoal, não falem no WhatsApp e dirijam ao mesmo tempo. Eu tava carregado com um caminhão com 30 mil quilos e falando no WhatsApp com o Guto. E mandei pra ela a mensagem. Não, para tudo! Que é surpreendente e ao mesmo tempo o ego deve ter ficado assim, ó. Né, Fábio? Como é que foi? Ele mandou eu acho que eu tô ficando vermelho agora. Não, ele mandou a mensagem e era uma mensagem linda, assim, né? Dizendo que ele tinha tido uma das noites mais bonitas da vida dele, que tinha sido muito legal, que ele falou muitas coisas, assim. E eu li, assim, né? Na hora, eu tava acordada ainda, assim, eu li. E aí, em seguida, ele disse, não era pra ti, mas acho que tu já leu. Ai, gente! Então, claro, pra mim foi maravilhoso. Nossa! Assim, porque daí ele descreveu tudo que eu tinha feito pra ele, todo o valor que tinha tido aquele momento, a minha dedicação, o jantar, a sobremesa. Não, eu só imagino, ali tu já estava convincente, já estava ali começando a entender que era um início de um amor, né? Próspero ali que estava para surgir, né? Daí eu acho que sim, naquele momento, efetivamente, eu disse, opa, eu acho que funcionou alguma coisa aqui, assim. Ai, que legal! Olha só, muito interessante a maneira como agora é legal, mas na hora não foi, nem um pouco. Não, eu imagino, Marcelo, o susto e também assim, ó, puxa, queira ou não, era um pedacinho da tua intimidade também, né? Sim, é porque assim, eu sou um cara, eu conheço muita gente. Né? Já disseram que é típico de Marcelo fazer isso. É o meu irmão ali, é o Luigi. Ele que falou. Mano, depois nós conversamos. E assim, eu tenho pouquíssimos amigos, né? É o Luigi, o Guto, o Juliano, o Rato. São poucos. Né? E assim, essas pessoas sabem da minha vida. Que é por isso que o Luigi botou aí, que é tipo do Marcelo. Porque é mesmo, eu sou atrapalhado. Né? Eu sou atrapalhado até hoje. Só que momento hoje golaço, disseram. Momento golaço, ó. Momento golaço. Porque assim, ó, a física quântica, que é o que o Kirchhoff traz muito isso. Nada
acontece por acaso. Absolutamente nada. Então, existiu um propósito aí, né? Pode ter certeza. Não, e foi muito legal, assim, para mim foi muito significativo. Bah, com certeza. E aí Tá, a Marcelo. gente engrenou, assim, né? Então a gente começou a ficar, então, direto, e aí vem um outro momento, um outro choque, né? Porque em seguida ele queria me apresentar, então, para esses amigos dele, né? Só que quando eu conheci uma parte desses amigos, foi na casa dos pais de um deles, né? E aí ele me disse, não, vai ter um churrasco na casa dos pais do Juliano. Eu disse, mas que esse guri já quer me colocar na casa dos pais de alguém, entendeu? Aham. Mas fui, assim, então foi tudo assim, eu fui aceitando também, né? Eu fui com medo, mas fui. Ela foi se permitindo, né? Isso mesmo. E aí, nesse dia, a mãe do Juliano começou a me apresentar como namorada dele, assim, né? E isso era menos de um mês, entre do dia 12 até esse. Pois é. Foi muito, muito rápido, assim, na nossa percepção na época, para mim, parecia uma eternidade, assim, né? Tamanha intensidade daquilo que estava acontecendo. Mas foi muito rápido, assim, e aí no dia do aniversário da tua mãe, né? No dia 19, eu conheci daí os pais dele, Conheci a minha 19 família. de dezembro, assim. E depois, Fábio, ele conheceu a tua também? Conheceu, mas demorou um pouquinho mais, assim, porque porque os meus pais na época moravam no Mato Grosso do Sul, né? Então eles sabiam dele, né? Já eu contava, sabiam que eu estava então namorando, mas era mais difícil. Era mais difícil de fazer essa apresentação, assim, né? Essa apresentação veio em junho do ano seguinte, assim, né? Que ele foi, então, comigo, né? Visitar os meus pais. Então, demorou aí quase 7 meses para ele efetivamente conhecer o meu pai e minha mãe, né? Assim, ele conheceu um pouquinho antes né? Sim. E depois daí vocês, porque a gente tá com pouco tempo agora. Aí depois vocês começaram a namorar, Marcelo pediu em casamento, a coisa foi em namoro, casamento, como é que foi isso? Isso, o pedido de namoro veio com 3 meses de relacionamento. Ele me fez uma surpresa, assim. Ele combinou com a Cris, que é muito. Nossa Dinda também, é Dinda da nossa filha. Combinou com ela, porque a Cris tinha a chave da minha casa, né? Como eu morava sozinha, eu tinha esse apoio, assim. E aí, quando eu cheguei em casa, ele estava lá, ele tinha escrito uma carta para mim, né, dizendo que a gente já tinha, então, 3 meses de relacionamento, perguntando se ele tinha passado no estágio probatório. Já estava aprovado, assim. Mas já em seguida, a gente já começou a falar, né, sobre casamento, sobre como que a gente via isso, como que a gente desejava que isso fosse acontecer, né? Então... foram, assim, realmente meses, assim, até a gente decidir. Eu acho que menos de um ano de namoro, a gente marcou o casamento, assim. Então, foi bastante rápido mesmo. E eu acho que tem um pouco a ver, assim, com o momento de vida, né? Eu já estava ali quando eu conheci ele, eu tinha 33 para 34, já sabia o que eu queria, já me conhecia, né? Então, que quando tu tem 25 anos, tu precisa de mais tempo para identificar. E logo encaminhou para isso, assim. E aí depois vocês curtiram esse tempo de casado e resolveram ter filhos. Isso, a gente casou então em outubro, 3 de outubro de 2015, né? E aí a gente engravidou da Lívia em dezembro de 2016, né? Então, mais ou menos um ano depois também. E ela veio em setembro, ela é do dia 29 de setembro de 2017, assim. Então foi também, aí entram outras questões, assim, até também do relógio biológico. Acho que se talvez fosse um pouco mais nova, talvez a gente tivesse esperado um pouco mais, né? Mas chega um momento que para a mulher a gente tem que decidir, né? Quer ter filho, vamos lá. Então. É isso mesmo. Né? Tudo tem que ser, é isso aí. E às vezes o que tem que ser é dessa forma, é como o universo, né? Se coloca as probabilidades aí. E aí você hoje então tem uma. Como é que é o nome da tua filha? É Lívia. Lívia. Uhum. Tá.
E então a Lívia já conhece essa história, se vocês, claro, mesmo, né, falando da árvore, essa coisa toda, né, que vocês fizeram. E deixa eu perguntar uma coisa assim que eu acho bem importante trazer também aqui. Vocês, foi tudo muito intenso, né? E vocês cultivam esse momento, porque mesmo com criança pequena, as coisas mudam, às vezes a gente não consegue ter muito tempo, às vezes os casais, né, entram na rotina. Eu, como especialista, né, na área de relacionamentos, eu vejo o quanto é importante prioridades. Hoje vocês conseguem ter um tempo para namorar? Como é que vocês fazem, assim, com essa rotina de pandemia, né, com toda a intensidade que aconteceu esse amor de vocês? Como é que vocês lidam com tudo isso agora, Tônia? Eu acho que a gente tem uma rede de apoio, né, assim, que muito importante, assim, que é representada principalmente pelo meu pai, mas a Dindinha nos apoia muito também, né, que nos dão esses respiros, assim, essas ajudas, né, e a gente tenta, assim, sempre tirar momentos pra gente, mesmo que sejam momentos muito simples, né? Então, o ano passado, por exemplo, a gente comemorou o nosso aniversário de namoro indo tomar um mate no gasômetro, né? Mas era um Sim, momento nosso, né? de casal. Isso. E hoje, como a Lívia já está num momento que está mais engrenado, o soninho, enfim, ela costuma dormir em torno de 9 horas, né? Então a gente consegue estar só nós dois depois que ela Ótimo. dorme, assim. Então, na maior parte dos dias, claro que criança tem dias que não funciona, né? Isso. Na maior parte dos dias, 9 e pouquinho, ela tá na cama. E aí a gente consegue estar junto com o filme. E a gente faz muita coisa juntos, né, Lu? Assim, então, tanto a questão do... Claro, a gente tem algumas atividades que são individuais, né? Então, eu atendo no consultório, sou eu que estou atendendo, assim. Mas eu faço as lives na segunda, ele tá junto comigo, me ajudando, me dando suporte, né? Assim, então, a empresa... a empresa de transporte dele, eu trabalho junto com ele também, né? Faço uma parte, principalmente essa parte de eventos, eu acabo fazendo muito esse relacionamento com cerimonialistas, né? Enfim, que a gente trabalha também com essa temática aí de casamento. Sério? Tu sabe que eu faço muitas palestras, fazia, né? Em chá de lingerie, né? E aí, eu até ia te perguntar, mas eu sei que se eu fosse, tu ia lembrar. É que eu fiz muitos chá de lingerie, inclusive já entrevistei uma noiva na vez passada, agora que eu fiz o chá de lingerie dela, e ela é casada hoje, tudo, e ela fez parte aqui do Quiló. E eu fiz o chá de lingerie dela. Tu teve chá de lingerie? Eu tive organizado por algumas amigas. Amigas. Tá. Isso foi na Dublin, o meu chá de lingerie. Que legal, que legal. E aí, assim, ó, vocês trabalham com esse ramo de casamentos também, então? Isso, eu atendo casais também no consultório e essa temática é frequente. O Celo faz muito esse transporte, né? Transporte de noivos, convidados, né? O Luigi faz muito cabelo para as noivas. Então, a gente está muito dentro desse universo. Que legal. Deixa eu só te perguntar uma coisa. Quando tu fez doutorado em quê? Em assim, terapia de casal, alguma coisa especialista em casais ou não? Eu fiz, assim, eu tenho 2 formações paralelas, né? Eu fiz especialização em psicoterapia cognitiva, que envolve casais, família, indivíduo, e o meu doutorado foi em ciências médicas, endocrinologia. O pós-doutorado foi na psicologia de novo, assim. Então, eu sou uma pessoa que gosta muito de estudar, então eu tô sempre... Porque assim, o que é muito interessante também a gente trazer que a demanda, né, dos relacionamentos, então por isso que eu foco muito nessa questão dos relacionamentos, e agora fazendo uma especialização em relacionamentos, a gente traz atualizações, inclusive de Harvard, que muitas vezes a felicidade, né, Fábio e Marcelo, a felicidade ela compõe uma série de fatores e muitas vezes o casal ele precisa ajustar porque a comunicação é importante. Então ele precisa se ajustar conforme as suas necessidades, porque o modelo atual de relacionamento mudou, a gente não tem agora essa disponibilidade como era antes, então a gente precisa se atualizar, inclusive disso. Antes as pessoas podiam se encontrar, inclusive em locais públicos, muito mais opções. Hoje, na quarentena, as pessoas querendo se conhecer não é assim. Então, as coisas mudaram. Então, a gente está sempre atualizando. Mais uma coisa que eu te digo, assim, ó, a questão que vocês trouxeram, né?
da conexão, de continuar essa comunicação, o respeito, a continuidade, saber o que quer, ter um certo respeito de não invadir, né, o momento de vida de cada um. Então, acho que vocês traçando uma linha do tempo, assim, vocês trouxeram para essa live muitos valores que a gente hoje precisa mais ainda se conectar com pessoas que estão muito afinadas com nós, né? Afinadas, assim, não vamos perder tempo, né? Vamos realmente se dar um tempo, se permitir, e as coisas eu acredito que vão acontecendo. Então, até os modelos de casamento hoje, eles estão se adequando para uma nova realidade, né? Porque são muitas informações que às vezes os casais vão se perdendo por falta de se conectar, de ter esse tempo a dois, de tomar esse chimarrão no gasômetro, porque tu te consome com tantas informações e às vezes fazendo um porquê sem ter um porquê. Então a gente quer mostrar que no Quilove, assim, essa manutenção, esse casal quântico que eu digo, ele se dá prioridade, ele se conhece, eles têm autoestima. Eu acho que é ir nessa vibração. Vocês acreditam nisso também? Sim, acho que muito, né? Acho que a gente tenta, né? Eu sempre digo, Sim. né? Quando nós não somos perfeitos, absolutamente não, né? Tem dias muito difíceis, assim. Mas, sim, a gente tem propósitos e valores comuns, né? Não quer dizer que a gente goste de tudo da mesma coisa, não. A gente também tem gostos diferentes, mas a gente quer chegar no mesmo lugar, assim. E quando algo não dá certo, né, acho entre a gente para, senta, conversa, né? Então existe essa disponibilidade. Eu acho que funciona mais que a gente faz assim, respirar antes de falar. Quando a gente entra em desacordo, alguma questão com a Lívia, ou alguma questão na empresa, ou nas lives, ou no consultório, enfim, porque acaba que a gente passa o tempo todo juntos, de alguma forma. Ah, mas então, olha o desafio. Então, assim, Uma pessoa botou ali, ó, que vocês trouxeram verdadeiros valores de relacionamento, né? Obrigado, sim, querido. E eu acho que diferente do que a gente pensava no início, né? E hoje eu digo muito isso também para os meus pacientes, né? Eu acho que o aplicativo, a rede social, é um meio de conhecer pessoas, assim como é um meio na festa ou em qualquer outro lugar. Assim, tu vai encontrar pessoas bacanas em todos os lugares, né? Assim como tu vai encontrar pessoas que não são. E aí tu vai discriminar, assim, né? E não é nem que a pessoa não é bacana, ela tá em outro momento de vida e aí não fecha, né? Então, hoje eu acredito, né? Acho que nós somos um case de sucesso do time. É verdade. Porque o Marcelo estava falando, né? Porque assim, eu não vejo que às vezes a maior dificuldade é as pessoas se encontrarem. Eu acredito que a maior dificuldade é manter. O manter é o continuar falando no aplicativo, é o continuar acreditando que é possível ter um encontro, ser amigos, aos poucos se conhecendo. O manter, eu acho que é o maior desafio das relações. Então, e o manter, inclusive, na relação, porque como o Marcelo falou, respirar antes de falar, porque às vezes a gente atropela, né? Então, às vezes até, inclusive no começo da relação, às vezes tu atropela, porque encontrar com a pessoa rápido, tu não consegue, às vezes, nem entender o outro, tu já julga. Então, como é importante esse respirar também, esse tempo ao tempo, né? E eu acho que o casal vai se ajustando, pelo que eu percebo, assim, vocês foram se ajustando também a uma nova realidade, né? Que vocês foram construindo. Porque é tudo diferente, né, Lu? São duas pessoas com duas histórias completamente diferentes, com duas criações completamente diferentes, que passam a viver num espaço comum com as suas particularidades. Tipo assim, eu preciso respeitar a particularidade dela e vice-versa. Eu tenho que aceitar coisas dela e ela tem que aceitar as minhas. Mas isso não é fácil. E só tem um jeito de tu conseguir fazer isso, que é falando. Mas comunicando. É falar. Olha, tu fez isso, eu não achei legal. Né? Uma coisa que os nossos amigos são testemunhas, a gente não grita um com o outro, a gente pode discutir. As pessoas, às vezes, podem nos ver falando e a gente está discutindo e não sabem que a gente está brigando. Não, mas é verdade. Porque a briga, a briga não resolve nada. A discussão te leva a um ponto comum. Quando eu digo discussão, não é discussão de gritos e coisas do tipo. É discussão de trazer uma ideia diferente. Né? Olha... E vocês exercitam, assim, se encontrar no meio do caminho.
Uhum. Se encontrar no meio do caminho. Porque quando a gente só acha que um lado tá certo e nem para no meio do caminho para ouvir o outro lado, é onde muitos dos relacionamentos se desfazem. Porque, digamos que se encontrar no meio do caminho, né, pode ser Sim. uma conquista, né? Ai, gente, assim, ó, a gente vai ter que terminar, senão eu tenho medo de perder, né? Porque senão o Instagram corta. Eu amei conhecer, eu só tô curiosa, vocês fazem live sobre qual assunto, Fábio? Eu trabalho na minha página assuntos Tá, relacionados à psicoterapia geral, assim. Atualmente tá, eu faço uma live nas segundas-feiras, que é temas e histórias de vida, que eu tá. assuntos diversos, pessoas com histórias diferentes, e tenho trabalhado muito, claro, em função do meu momento, assim, bastante a questão da maternidade, né? Ah, Então, acredito. trabalho com casais e casais de pais, né? Então, é gente, né? A gente trabalha com gente, seja É. transportando, vestindo, tudo. Ah, que legal. Eu também faço parceria, se qualquer coisa, se tu quiser futuramente falar na tua live sobre Claro, relacionamentos, eu fico super à disposição, vou amar contribuir para tua audiência, tá? vamos Mas sim. assim, ó, amei. O pessoal tá dizendo aqui que adorou. Vocês trouxeram lições para nós e muita gratidão, assim, ó, pela confiança, porque vocês também depositaram uma confiança em mim, Marcelo. Muito obrigado pela coragem, porque os homens aí, ó, inspirando aí, corajosos aí, Galera, vamos lá, é só uma câmera, apoio. nada demais. É, o meu é É. muito bom, né? Eu acho, a gente chegou até ti através da Dani Dias, né? Que é nossa amiga e foi nossa coreógrafa no nosso casamento, assim, né? Então, uma pessoa que a gente também tem um carinho gigante Ah, e que também vive isso, assim, no dia a dia. Então, a gente aposta muito, né, nos relacionamentos. Não é um amor ideal, mas as, é um amor real. as, rel- as relações, exatamente, o amor real. E a inspiração do que a gente pega e traz para nós o que é melhor para nós, porque cada um tem o seu melhor, né? Claro. Não tem melhor para todo mundo, cada um tem o seu melhor. Então, assim, ó, muita gratidão, que Deus continue abençoando, tá? Vocês, essa família linda, a Lívia, que vá muito na árvore lembrar da mamãe e do papai, porque esse símbolo aí fechou com chave de ouro. Podem ir lá Tá que vocês bom? vão ver fotinhos dela lá com a gente. É, Ah, então tá. Vou querer ver. Eu vou deixar no IGVT essa live, tá? Ela vai ficar no meu IGVT. Tá, gente? Obrigada, Lu. Tchau. tchau. Gratidão. Parabéns. Obrigada. Obrigado.